Olá, amigos da RVA Rádio Viagem Astral. Aqui sempre tentamos, na medida do possível, tratar a espiritualidade com simplicidade. Hoje com o nosso sexto vídeo, eu ia falar áudio, né? Mas é áudio também. O nosso FAQ, que são em inglês é a tradução de frequentes, respostas e perguntas frequentes. É um bate-papo simples, a gente não tem aqui a intenção de mostrar uma grande resposta, ou mostrar que sabe, não. A intenção é levar adiante um pouquinho de espiritualidade, de sintonia, de bate-papo, de alegria, de projeção astral, enfim, estarmos juntos e crescermos aprendendo sobre esse tema tão legal que é a espiritualidade em si, mais a experiência fora do corpo. Agora são 10:02 da tarde, 25 de outubro de 2010, Recife. As gravações ficarão por um tempo pela tarde por causa do trabalho e compromisso do dia a dia, né? É aquela velha história do peão. Não, o peão não tem que seguir. Hoje, brincando, hoje temos alguns avisos, coisas boas. Primeiro que já está no nosso site, no menu, eu estou lendo aqui, não pense que eu fico falando algumas... 40% do que eu falo é lido, o resto eu fico gaguejando, inventando. Primeiro já no nosso site, no nosso menu Viagem Astral, lá em cima no viagemastral.com, tem um link para o FAQ. Já está pronto, é só clicar lá no FAQ e você vai conseguir ver, ou na página principal tem uma chamadinha também, para ver os novos vídeos. Tem o nosso Twitter, né? Pode nos seguir que nós não estamos perdidos, né? Que é o twitter.com/projeção astral, no caso sem acento, sem cedilha, projecão, né? A nossa página no YouTube, nós usamos por causa de uma coisa muito boa, nós íamos criar uma página para o IVA, o Instituto Viagem Astral. Por que não fizemos? Porque após muito tempo tentando, batalhando, nós conseguimos uma conta de parceria com o YouTube, né? Nessa conta a gente tem que abrir mão de algumas coisas, como deixar que façam as propagandas. Para a gente é perfeito, porque a partir de agora nós não estamos mais limitados somente a 15 minutos. Os vídeos podem ter qualquer tipo de tamanho, contanto que sejam de nossa propriedade, ou seja, de os direitos autorais sejam realmente nossos, ou sejam feitos por nós, elaborados pela gente. Então, como é mesmo nosso, então a gente já vai começar a testar. Hoje a gente vai passar dos 20. Vamos botar uns meia hora para ver o que acontece. E sem precisar fazer parte 1, parte 2. É uma maravilha, a evolução danada. Em uma semana de trabalho nós já ganhamos conta do YouTube. Olha que coisa boa. Eita, lele, mamãe. Vira o nosso banner novo. Olha que coisa fofa de painho, né? A gente está organizando o processo. A gente já estava agora tentando fazer pelo menos um clima o melhor possível de divulgação. A ideia aqui não é aparecer, tanto que eu relutei por muito tempo em fazer vídeo, relutei por achar que mais importante eram as informações, mas eu caí na real quando eu vi um professor falar que o estímulo visual, mesmo que seja um caba feio, miserável, que nem é aqui no vídeo, vale a pena pelo simples fato da pessoa conseguir ali criar como falou, o próprio estímulo visual. Né? Então, ajuda um pouquinho, cria esse clima legal de espiritualidade, com a musiquinha tocando, sem muita edição. Os vídeos de hoje nós não fazemos muita edição, o máximo que eu boto é um bannerzinho embaixo e mandamos brasa já para não perder tempo, porque esse processo é diário. Se ficar muito tempo a gente acaba não tendo vida, né? Editando, então é tudo muito simples e vamos embora. Tem muitas perguntas hoje, nós vamos ter algumas perguntas sobre a espiritualidade e os animais. Então hoje um dos focos vai ser esse, nós temos outros. Nós pedimos desculpas às vezes eu brinco, às vezes eu coço o olho, eu coço o nariz, às vezes eu erro o português, às vezes tem falta de concentração, falta de lucidez, faz parte, ser humano é assim. Não se envergonhe nunca de ser feio, brincando, e de aparecer, ou de qualquer outra coisa que lhe limite a levar informação adiante. O importante é divulgar, ajudar na sua passagem, o que você puder fazer de melhor enquanto está passando. Claro que o melhor da gente às vezes nem é aquele melhor, mas é o nosso pouquinho, o nosso feijãozinho com arroz, o nosso catadinho vai, e assim a gente vai se embora. Então, ficou uma pergunta faltando no último áudio, que chegou, a maioria dos nomes eu não estou falando ainda, já estamos providenciando, já tem um nome hoje que foi nos permitido falar, daqui a pouco vai ter a pergunta se a gente conseguir chegar lá. A pergunta que ficou é como sentir os mentores. Como é que eu faço para saber, por exemplo, porque a gente sempre tem medo de obsessor, mas a gente nunca, tem gente que não consegue
Às vezes você acha sozinho, acha que não está acompanhado. Tá, irmão, tá. Nós temos... eu vou começar, vou falar o seguinte. Já falei isso em áudios. Pense na pessoa que você mais ama. Pode até ser o cachorro seu, se você não tiver ninguém, um passarinho, sua mãe que já não, talvez não esteja aqui, alguém, um irmão, um pai, um tio, uma avó, um avô, sabe, um amigo. Pense em alguém, uma namorada, uma esposa, alguém que você ame muito e essa pessoa te ame. Ou digamos que você ame, independente dela te amar. Certo? Imagine, isso não é exagero, que no mundo espiritual, a sua família espiritual, que muitos desses que estão conosco, claro que muitos desses às vezes já vêm seguindo a gente no dia a dia, nas vidas sucessivas nós, mas nem todos. Tem gente que nos segue há milênios, parentes, verdadeira família, não de sangue físico, mas de consciência, de energia, que é um amor tão profundo, tão gigantesco, que eles jamais, em hipótese alguma, sairiam de perto de você. Esse amor espiritual que eu estou falando, é às vezes o teu mentor que está do teu lado. Normalmente, o mentor é ligado a essa pessoa por justamente esse tipo de sentimento. Às vezes tem um mentor de trabalho, né? Mas ele é ligado há muitos anos. Não chega por acaso, vamos fazer um trabalho, eu vou ser seu mentor nessa vida, não. O processo vem como numa troca de aprendizado mesmo, né? Num processo mesmo de acompanhamento, de amor gigantesco. Então, para começar, você está sempre conectado, mesmo não sentindo, com o teu mentor. Os pensamentos sempre chegam. Tem épocas que, por estar um pouquinho mais denso, às vezes um pouquinho mais travado para a espiritualidade, às vezes cheio de problema, não é? E o campo emocional, o cardíaco estourando. Então, isso tudo gera uma insensibilidade, até uma falta de conexão na rádio de um mentor específico, dos seus amigos espirituais. Mas você sempre vai estar ligado a eles. Agora, como sentir? Normalmente, acalma-se um pouco os ânimos, a emoção, né? Eleva-se o sentimento elevado, que é diferente da emoção densa, muito diferente, botando um bom padrão, botando a musiquinha calma. Senta-se. Então vai se tomar uma decisão, seja o que for, porque não se deve procurar mentor só nas horas difíceis. São amigos, são ilustres companheiros que estão sempre ao nosso lado. Inclusive, principalmente quando você está bem, que eles vêm te buscar para tirar do corpo. Que eles sabem, o fulano está bem, não está com nenhum problema, filhinho está beleza, vamos lá buscar a criatura velha para dar uma saidinha. Eles fazem o processo, não é só, não está bem não, vou dar um acompanhamento maior, vou ficar mais perto, vou começar a lançar mais pensamentos. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. Pensamentos de alegria, de entusiasmo. Se ele for dormir agora, eu vou chegar do lado da cama dele, vou falar algumas coisas bacanas para ele se sentir melhor. Então, a forma de sentir pode ser pela intuição, principalmente a intuição. Quando você acalma a mente, você percebe que existe uma voz, e você pode pensar nessa voz, uma voz que chega que não é sua. Você pode até brincar com essa voz. Peraí que meu monitor desligou aqui. Que é isso, mano? Né? Você pode até brincar com essa voz, que é como se você mesmo estivesse conversando, como se fosse a segunda voz interna. E agora é o seguinte, prepare-se para as respostas, que elas chegam. Pergunte, é certo isso que eu vou fazer? Esse é o caminho? É uma forma de sentir. Se converse como se fosse com você. Pergunte a si mesmo. Ouça a voz que vai chegar também. Ouça direitinho, porque chega e nem sempre é aquilo que você quer ouvir, ou digamos, aquilo que você queria que fosse falado, como o nosso ego quer que faça às vezes. Você quer fazer uma coisa, nem sempre aquele impulso é o caminho certo. Então, essa é uma das formas. Fora isso, tem energeticamente, quando você vai fazer uma técnica, depois de tempos de trabalho de técnica, você começa a sentir seus mentores. Dá para falar disso horas, né, de exemplos. Eu vou ter que parar, porque senão não tenho condição para os outros botos, entendeu? Saiu travado aqui, mas saiu. As outras perguntas. Mas então dá para sentir, essa é uma forma de sentir através da energia, através da meditação, através de uma simples intuição, através, às vezes, depois de uma projeção, por exemplo, você sai do corpo, olha como dá para falar um tempão. Você sai do corpo e volta. Quando você senta, irmão, às vezes, como você acabou de voltar
com chakras desbloqueados, o EV, o processo circulando muito forte, o banho energético que sente de um mentor, meu irmão, é como se fosse ligar uma tomada, pegar um balde de geleia gelada e jogar em cima assim, ó, né? Né? Você sente aquela energia fortíssima mesmo, aquela, isso é muito uma forma, é outra coisa para outra coisa também. Quem nunca fez, quem já fez sabe o que eu vou falar. É quando você está quieto, vai fazer uma prece, bem concentrado. Quando você fala, pode até depois ser um Pai Nosso, você diz, Pai Nosso, que gela tudo. A sintonia, né? Pode ser um mentor, pode ser um espírito amigo perto, aquela coisa forte, vibrando. É outra forma, existem milhares de formas de nós percebermos que não estamos sós. Apesar de que essa percepção é importante para o processo de autoconfiança, mas saiba, independente da sua autoconfiança, que você não está só. Não se deixe cair nesse sentido. Nós não estamos sós, por mais difícil que seja o seu caminho. Pense sempre nisso. Vamos lá. Eu vou pular essa pergunta aqui, que era muito grande. É muito grande mesmo. Eu vou deixar essa para o próximo, por isso que eu não vou nem falar. Eu vou direto para os animais aqui, que se der tempo no final eu falo ela. Nosso amigo quem? Nosso amigo quem, Saulo? Certo. Nosso amigo Erivelto, lá do GVA. Né? Tá vendo que as perguntas estão chegando? Tá vendo, ficando bonito. E aí, Erivelto, vale, já respondemos a pergunta do Erivelto aqui. Ele foi sobre karma e carne, não foi? Foi sim. Que nós respondemos, deu uma polêmica danada, porque não sei o que, tá? É simples, as coisas são simples. O radicalismo que existe são sempre de nosso lado. Eu acho que não pode ter radicalismo nem para um lado nem para o outro, nem ser só doido para o cara, nem doido só. Equilíbrio é a fase. Claro que nós vamos chegar a um nível de evolução maior, mais amplo, mas antes da evolução física, nesse sentido denso de que nós comemos, eu acho que vem antes controlar do ego. Um monte de gente me mandou e-mail, triste, nervoso. Eu também tenho um ego, irmão. O ego é ofensa, porque vai de encontro àquilo que a gente conhece, vai de encontro àquilo que a gente acredita. E a partir do momento que vai de encontro, se nós mantemos uma parede na frente, alguém joga uma coisa, às vezes, e estrutura ela, isso faz mal. Eu também vou aprender. Eu também acho que, em algumas etapas, nós deveríamos melhorar a nossa alimentação. Mas isso, a maior cobrança que existe, acho, da espiritualidade, não. Da nossa consciência é acalmar a mente, é se tornar uma pessoa melhor, mais calma, menos egóica, sabe? Não fazer tão mal aos outros, controlando os impulsos. Enfim, essas são grandes coisas que nós vamos chegar. A partir do momento que melhoramos esse padrão, o resto vem concomitante, equilibradamente, no processo ginga, baiana, axé, amém. Né? Simples. Chegaremos lá. E a pergunta dele é a seguinte. Do Erivelto. Falar um pouco sobre a espiritualidade dos animais. Olha, se dá 2, 3 áudios. Mas nós vamos falar alguma coisa no geral. Tudo que eu falar aqui agora são, porque não há como. Eu, por exemplo, já vi conscientemente, lúcido, mais do que eu estou aqui agora, né? Não seria muita coisa. Meu cachorro, eu conto isso, Tico. Eu tinha um cachorro, era da minha irmã, mas ele meu também, que ficava o tempo todo no meu pé, né? Ele não tinha um pé, ele é cotó, né? Ele não tinha um pé. Um pé dele era bem pequenininho assim, né? Tico ele. Aí ele às vezes ficava rodando assim para tentar correr, né? Faltava um pé, o bicho ficava rodando. Bora, eu jogava ele, se jogasse ele num rio, ele ficava dando a volta no rio assim, eu saía nunca daquele lugar ali. Eu perturbava o bichinho, mas gostava. Até porque ele fazia aquilo, não se sentia menote, brincava sempre com ele. Eu não tinha pena não. Nasceu torto, acabado, mas tem que ser tratado como igual, né? Para até não se sentir inferior. Faz parte da vida, né? Os percursos. E eu vi o Tico fora do corpo. Eu saí do corpo. Lembro claramente dessa experiência. Foi uma experiência que eu vi um chocalho muito forte me pegar, me puxar. Estava naquela época com medo e tive ajuda naquela fase inicial, mas já estava conseguindo sair sozinho também, com um trabalho energético, com esforço. Aí, quando eu saí pela varanda, que eu olho no quintal, eu vi o Tico. O Tico não me via direito. Eu estava num padrão vibracional, naturalmente, por causa até do tipo energético da gente,
não o melhor. Veja bem, existe um processo de entender que nós não somos melhores que ninguém. O padrão natural, por causa do nível consciencial, é diferente. Então eu falava Tico, ele virava assim, e procurando. Fora do corpo. Tico, ele não voava, ele não atravessava portão, sabe? Ele não sabia que estava fora do corpo. Ele não tinha consciência para ele, tanto que ele estava dentro do quintal. Claro que se ele puder dar um pulão no desespero, ele vai acabar pulando por causa do nível das leis físicas que movem um plano espiritual a depender da frequência. Ele conseguiria sair, mas só que ele não, na cabeça dele, ele estava preso ali dentro do quintal. Né? E aí ele me percebia a voz, mas não conseguia me ver, ele me procurando assim, e eu tentando, aí foi quando eu percebi e entendi. Né? E até hoje eu brinco, falei, meu tico, cachorro sai do corpo inconsciente. Imagine nós seres humanos que não fazemos, né? Existe sim, a vida, isso foi uma grande prova concreta. Eu já vi mais de uma vez, vou contar também, hoje o vídeo vai passar, deixa passar para testar essa nossa parceria com o YouTube, vai ser uma maravilha. Uma vez eu errei feio, não vou mentir, foi assim, minha mãe saiu de casa e disse, Saulo, bota a comida do Tigrão. Tigrão nossa, olha que nome mais lindo, do Tigrão, né? Era um fila malhado que nós tínhamos. Só que eu tinha levantado, vi a hora, e eu perdi o sono. Isso eram umas 8 horas, 9 horas da noite. E dormi. Apaguei. Deu umas 11 horas, irmão. Eu não tinha soltado o Tigrão ainda. O Tigrão estava no canil. E nem colocado comida, né? Aí daqui eu no meu quarto abri os olhos, fora do corpo, em catalepsia, com o corpo travado, que nem aquela cidadã aqui atrás. Né? Catalepsia embaixo, só que estava preso dentro do corpinho. Né? Corpão. Aí eu abri os olhos, eu vi um negócio. Primeira sensação que eu tive foi uma coisa preta, vim correndo na minha direção. Aí quando eu vi era Tigrão em cima de mim, mais nervoso. É como se estivesse me acordando mesmo, mordendo. Eu senti uma dor muito forte no umbilical. Agonia, eu vi aquele negócio assim, não tinha nem lembrando de Tigrão nessa hora, né? Consciente, o quarto igual, até que eu saí da catalepsia, sem nenhum tipo de lapso de consciência, de variação, e olhei assim, aí eu percebi a situação, ainda senti aquela agonia, aquela energia dentro de mim, aí eu, em cima de mim, né? Aí eu lembrei Tigrão, caramba, Tigrão, desci, fui no quintal, ele estava dormindo mesmo, coincidência ou não, né? Aí fui lá, claro, né? Tome, filho, comida de painha, dei a comida do bichinho, tal. Chamar o encantador de cães que não pode tratar bichinho desse jeito. Cachorro se trata com força, com energia, com bondade, mas enfim, tô brincando. Aí isso foi uma outra prova da existência. Porém, existem livros que contam uma história, que eu conto de história porque a gente não tem nenhum relato projetivo. Ou, por exemplo, a gente tem vários livros, então como são muitos livros, inclusive livros importantes e bem vistos, né? Como autores sérios, que falam em almas grupais. É o seguinte, as almas dos animais, elas estão evoluindo a chegar a ponto do ser humano. Vai chegar o que nós somos hoje, que não é grande coisa, né? Um bando de animal que faz um monte de merda, mas enfim, se você desse liberdade aos animais, provavelmente eles seriam o que nós somos. Tem muita gente que diz que os animais são melhores que os seres humanos. Não são, né? O fato que acontece é que os animais estão presos dentro de uma lei chamada instinto. É uma lei que não consegue, ele não tem a capacidade de fazer o mal porque quer fazer o mal. Ele faz porque aquela lei, na verdade, faz parte do que ele consegue. Ele não pode discernir, quando passar fulano, eu vou pegar ele, vou me vingar. Na verdade, é um processo totalmente instintivo. Ele não faz uma diferenciação entre um caminho e outro, ele segue um padrão. E ele não tem karma, os animais não têm karma, porque eles não estão dentro da lei de causa e efeito, ação e reação. Automaticamente eles não têm karma. Aquele animal desfacelou a criança, não, o animal não tem karma, irmão. O bichinho não sabe o que faz, foi mal criado, nervoso, foi tratado de uma forma diferente, o seu próprio processo distintivo, as alterações que são feitas nas energias, no DNA dos animais para que sejam fiéis daquela forma. Então o animal não tem karma, certo? Então as almas grupais, segundo dizem,
elas são como uma mesma consciência encarna em vários corpos. Por exemplo, o livro de Peter Richelieu, se eu não me engano, uma viagem qual é o nome do livro? Viagem de uma Alma, Peter Richelieu, um dos primeiros livros que eu li. Ele conta a história das almas grupais no começo. E conta, por exemplo, um girino. Uma mesma alma encarna em 10 corpos. Porque o nível de consciência morre tão rápido, vive tão pouco, aprende tão pouco, que essa alma, então, qual é o processo de inteligência que faz isso? Não sei. Como a gente não sabe o que é a criação? Encarna em 10, 20 corpos. Quando vai evoluindo mais, começa a encarnar em 2, 3. Diz que os animais que mais se aproximam da evolução do homem é o cachorro, o gato e o cavalo. O boi também. Né? O boi junto com... Então, quando chega perto, chega ali, o rato já está beirando. Diz que uma alma de um rato encarna em 4, 3 bichinhos. Um cachorro no máximo em 2, já alguns já só em 1. Então, esse era o que contava em um livro, e contam outros livros também de alma grupal. Precisa ser estudado profundamente, com carinho, sabe? Tem outra pergunta ali na frente que vai ajudar. Para continuar, a pergunta que chegou foi de outro rapaz. Chegou parecida com uma que chegou outro dia, mas como o tema é específico, aí nós separamos. Há 2 anos, meu cachorrinho morreu com uma doença repentina. Há alguns dias, ele se foi. Uma semana, ele morreu. Fiquei muito mal, mas hoje já estou melhor, me recuperei. Porém, acabei comprando outro cachorrinho, que foi da mesma linhagem, mesmo local, mesma família. Ele tem exatamente a mesma raça, tem exatamente o mesmo comportamento do meu ex-cachorro. Dorme no mesmo lugar, come as mesmas coisas, gosta da mesma bolinha que gostava. Então eu tenho quase certeza que é o mesmo espírito que retornou. Acho que isso é possível. Você acha que isso é possível? Ou isso é o apego emocional, um processo psicológico que faz com que eu me apegue e me conforte por pensar assim? Olha, amigo, eu costumo dizer que algumas coisas não fazem muita diferença. O que importa é o amor que você tem, o amor que você divide, né? É possível? Claro que é possível. É possível sim que seja a mesma alma. Até o Chico falava que tinha um cachorro dele que tinha que reencarnado, né? Que voltou a ser o mesmo cachorro depois, que ele teve certeza disso, Chico Xavier. Mas é possível sim que seja que ele tenha retornado ou para cumprir alguma coisa, ou lhe ajudar, ou a espiritualidade superior, na sua ampla visão, quis continuar isso por algum motivo, mas não necessariamente que você deve se prender a essa visão. Até para o seu processo psicológico também fica legal, né? O importante é que você ame e trate-o com o mesmo carinho, com respeito, né? Que você faria normalmente. É a mesma história de pessoas que querem saber, por exemplo, há casos que há necessidade. A gente vai falar isso no próximo vídeo. Daqui, né? Da RVA, a Rádio Viagem Astral devia ser o quê? VVA, não é? Vídeo Viagem Astral. A gente vai ver isso aí com calma. Que é o caso de pessoas que querem saber o que foram em outras vidas. Tem casos que são importantes, né? Que fazem parte até de um processo terapêutico, de uma compreensão do porquê que eu passo por determinada dificuldade. Então nós vamos falar disso no próximo áudio. Mas eu acho que deixa eu baixar o som aqui. Teu bichinho, né? Se você sente as características nele, se você siga a intuição. Ninguém melhor que você vai saber disso. Ninguém melhor. Você deve sentir, ver o que é de verdade, né? Existem costumes normais dos animais também. Não seja místico, não seja pé no chão, né? Não totalmente, para viajar um pouquinho, mas equilibrado, né? Tentando no meio ali, nem muito para fora, nem muito para baixo. Equilibra, né? Pensa, sente, e o importante é que você então siga esse caminho em paz, para não ficar atormentado ou preocupado, ou criando uma expectativa de que seu cachorro venha exatamente ser igual, ou ser o que ele outro não conseguiu ser por ter morrido. E pessoal, estamos com 25 minutos quase de gravação, e agora a gente vai testar o vídeo no YouTube. Esse é o vídeo de hoje, estamos chegando no fim. Tem muita coisa a se falar sobre animais, eu queria ter podido falar mais, mas quem sabe um áudio mais pra frente, quem sabe até um vídeo. Se o YouTube está liberando a gente, agora a gente vai brincar. Vamos fazer os vídeos, que tal a gente fazer o curso Viagem Astral em vídeo, os próximos?
colocando aqui atrás um efeito de gente trocando as imagens ali, naquela placa ali, por exemplo. Eu posso tentar estudar isso. Bom, fiquem com Deus, muita paz, muita luz, né? Obrigado por estarem sempre conosco nesse projeto, nos faz mais fortes, nos faz estar mais motivado, mas sempre, mais importante de tudo, do que os conhecimentos que estão sendo passados, do que as técnicas que você vai fazer, nunca esqueça disso. Eu também não esqueço, eu me preocupo sempre, é a sintonia. É como se fosse uma clarividência. Eu vou fazer um áudio sobre isso. É como se a sintonia não vem de lá para cá, é daqui para lá. Ela está dentro de você o tempo todo. Você tem que aprender, você também tem uma gigantesca dificuldade nisso, a enxergar o mundo espiritual o tempo todo. Não há divisão. Agora, no trabalho, na faculdade, namorando, em qualquer lugar, não encrenca que você vai ter que arrumar. A espiritualidade está em tudo. Nunca esqueça disso. Você é um ser encarnado, andando no planetinha. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser.